Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Lanterna Verde Absoluto, edição número 6. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, sabe que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, agora você pode se tornar membro Geek do canal. Vamos relembrar que na última HQ, vimos que Joe Mullen e Hal Jordan foram lançados em meio ao caos após a queda de Evergreen e a revelação da ameaça da Mão Negra. Enquanto Hector Amon manipulava os acontecimentos, Joe se firmou como uma verdadeira chave de ignição, enfrentando tentáculos sombrios e liberando todo o poder da Lanterna Verde. Ao lado de Hal, exausta mas resoluta, ela encara uma nova revelação. John, dourado, os conclama a viver sem medo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa HQ. No vazio cósmico, uma sombra crescente paira. A escuridão o envolve, mas a borda reluz com um brilho azulado, como se o universo sussurrasse segredos de um destino inevitável. Perguntas ecoam no espaço. Quão distante está o mundo que se aproxima? Que forças caminham em sua direção? Na imensidão silenciosa, surge uma voz chamando por Agente Chase. No coração de uma agência fria e burocrática, a agente Chase surge inquieta, refletindo sobre o enigma cósmico que a assombra. Convocada, ela caminha pelos corredores carregados de tensão. Finalmente entra no escritório do superior, onde a formalidade esconde segredos ainda maiores. Ele a recebe com palavras corteses, mas a atmosfera deixa claro: não é uma simples reunião de rotina. A agente Chase encara seu superior com frieza, sem rodeios, como quem já cansou do jogo burocrático. Entre ironias e a lembrança de um sonho perturbador, ela expõe o vazio das missões que lhe restaram, como se estivesse sendo afastada de algo maior. Ela acende um cigarro, desafiando as regras, enquanto provoca Nevada, Califórnia, agora Oregon. Mas o que realmente está em jogo? E com uma dedução incrível, ela acerta. Isso é sobre Evergreen? O clima explode em tensão quando a verdade finalmente vem à tona. Evergreen é o cerne de tudo. O superior de Chase insiste que ela não pode sequer se aproximar, que as regras a proíbem, mascarando suas palavras como um favor. Mas Chase não aceita meias-verdades. Sua frustração transborda em sarcasmo cortante e as acusações afiadas lhe rendem uma suspensão administrativa. Sentindo-se traída e descartada, ela sai carregando as suas coisas. Imagens se sobrepõem como fragmentos de uma linguagem maior. Cores aparecem e a voz de John é ouvida ao longo da página. Explosões em imagens preto e branco, semáforos vermelhos, máquinas reluzindo em verde e um horizonte dourado iluminado pelo sol nascente. Cada visão é uma chave, um código que pede tradução. A mensagem ecoa, firme e hipnótica. Não entre em pânico. Não tenha medo. Eu vou traduzir esses conceitos da melhor forma que conseguir. Tente entender. John se ergue entre os corpos e almas do povo de Evergreen, revelando que a Terra foi apenas um campo de provas, um microcosmo onde julgamento e medo se entrelaçaram. O Abin Sur é o juiz desse microcosmos. O processo é dividido em etapas. A primeira é a avaliação. A segunda, transporte até a Lanterna Verde e então a OA. Muitos tombaram, mas apenas aqueles que tiveram medo. Nem todos sucumbiram. Aos poucos, a verdade ressoa. Eles estão vivos, unidos sob a luz. Aqueles que sobreviveram são convidados a compreender, a deixar o medo para trás. Hal começa apreciando que John está vivo, mas relata que tudo que ele consegue sentir é medo. A Mão Negra não gosta dali. Então surge a explicação sobre as 4 camadas da luz, de Card, Raw, Sur e Aur. Ação caótica, restringido de ação, ação correta e compreensão total. Cada nível representa não apenas poder, mas julgamento. Perguntas explodem. O que é Oa? O que é esse lugar? O que é a Lanterna Verde? E o que Absur julga? John revela. Abin significa guardião. Abin Sur
diz que ele seria o guardião no nível verde da luz. Sua missão era selecionar aqueles para se iniciar no treinamento da luz, para enfrentar o que está vindo. Guy, ao mostrar contenção, foi considerado merecedor do nível vermelho da luz. Em meio à dor e à dúvida, surge a voz desesperada de Hal, que se sente condenado, como se cada pensamento sombrio fosse uma sentença. Mas a revelação ecoa: toda chama pode ser comandada, desde que exista compreensão total. Controle da chama sem entendimento é caos. É o que chamamos de tomar, uma anomalia. A indignação explode. E se tudo não for um aprendizado, mas uma tortura cruel? A resposta vem carregada de gravidade. Abin-Sur não pode ser mais questionado. Ele está morto. Só resta a verdade diante dos olhos e a ameaça do que está por vir. Jon revela o seu fardo e a sua escolha. Ele foi marcado pela busca de conhecimento e eleito para portar a chama dourada. Ele é Ain-Aur, o ápice da iluminação. Mas não há apenas uma visão. Enquanto Oa define Aur como o nível mais alto, outros enxergam a escala ao contrário, como distorção, como erro. É daí que surgem os Black Stars, guerreiros que se alimentam do caos, armados pelo poder sem restrição. E então a pergunta ecoa, sombria e inevitável: quão distante está esse mundo? O mundo dos Black Stars, onde reina essa escuridão absoluta. Diante do vazio estrelado, a figura dourada ergue os olhos para a imensidão e pronuncia uma nova questão: quão distante está Molgo? O planeta vivo, temido e reverenciado, surge como um enigma colossal. Para Hal, é a sombra dentro de sua mente, um peso impossível de suportar. Para os demais, é a face de aço que aterroriza inimigos. Com um suspiro de exaustão e desafio, Joe rompe o silêncio. Chega disso! Joe se declara: eu sou Tomar, a anomalia, a faísca que não segue as regras, porque nunca as conheceu. Ela carrega todo o poder de Abin-Sur, mas sem a bagagem do conhecimento dele. E nisso ela vê uma chance. Por não saber as regras, ela não pode estar presa a elas. Com coragem, estende a mão a Hal, prometendo arrancar a escuridão que o devora por dentro. Afinal, se Abin-Sur colocou isso dentro dele, ela pode tirar. O medo grita, mas Joe insiste. Todos são partes de uma mesma luz, apenas em níveis diferentes. Alguém tem que te ajudar a levantar, ela diz, oferecendo sua mão, e com ela a promessa de redenção. Joe mostrando toda sua força de vontade para ajudar seu amigo como uma verdadeira lanterna verde. O choque é imediato. Joe descobre a verdade e encara a mão negra. Com a energia verde pulsando, ela avança sem hesitar e declara com firmeza: largue o meu amigo! O poder da vontade explode ao redor, rompendo as trevas que aprisionavam Hal. Em um instante de bravura e compaixão, ela o resgata das garras da escuridão, prendendo-o em sua luz. Joe sorri com alívio. Agora é hora de fugir. Vamos dar o fora daqui. Enquanto cientistas e Hector Amon observam o gigantesco símbolo dos lanternas projetado no horizonte, dados enigmáticos inundam suas telas sem explicação. A confiança é frágil, mas a esperança insiste. Cedo ou tarde, o significado surgirá. Porém, no coração da energia, algo começa a dar errado. O brilho verde se distorce em tons vermelhos e preto, e num instante, a pureza da luz é corrompida. O que diabos é isso? Ecoa a voz desesperada. O símbolo dos lanternas se torna um canal de horror quando uma torrente de gosma negra jorra violentamente, espalhando o caos entre os cientistas que correm em desespero. O medo se instala. Memórias de visões anteriores se confirmam. Aquela mesma substância sombria agora ameaça consumir tudo. Enquanto vozes pedem recuo imediato, a ordem vem fria e impiedosa. Continuar a coleta de dados, custe o que custar. Envolta pelo brilho esmeralda, Joe dispara pelos céus carregando Hal, como uma flecha de pura vontade que rasga a noite.
A energia verde deixa um rastro inconfundível, denunciando sua rota aos olhos atentos dos agentes em terra. Ordens desesperadas ecoam nos rádios. Rastrear, seguir, não perder de vista. A tensão cresce quando a trilha é confirmada. A luz segue direto rumo a Coast City. O pânico se espalha entre as equipes de rastreamento quando o sinal da energia verde se perde no horizonte. Coast City, a cidade costeira, lar e símbolo da esperança. Agora, ela vai se tornar o ponto inicial de algo muito maior. Do alto, feixes verdes riscam o céu, mas ao chegarem ao solo, tudo o que resta é um vazio sombrio. Um lago de trevas em expansão. Sumiu, alguém murmura. O caos mal havia cessado quando Hector Amon tomou o controle da situação com arrogância calculada. Enquanto técnicos confusos relatavam que o sinal simplesmente desapareceu, ele transformava o desastre em vitória, afirmando que os dados coletados e a gosma negra eram tudo o que precisavam. Para Ramon, ninguém mais possuía aquele conhecimento, nem mesmo Ras. Com um sorriso cínico, já planejava encontros políticos, exibindo-se como o homem que limpou os lanternas. Sua última frase, carregada de veneno e vaidade, ecoa como uma afronta. De nada. Do alto do espaço, a Terra repousa sob a sombra de algo cada vez mais próximo. Uma esfera envolta em energia verde, um presságio que corta o silêncio cósmico. A pergunta ecoa como um mantra: quão distante está o mundo que se aproxima? A resposta é tão simples quanto aterrorizante: mais perto a cada dia. John, o guardião dourado, observa em silêncio, sua presença marcada pela luz intensa, e então, em tom grave, ele deixa seu aviso: volte logo, Joe. Ao cair da noite, a cidade brilha sob o véu de luzes artificiais, quando um chamado inesperado conecta destinos. Cameron Chase surge no visor, impaciente, direta, exigindo respostas sobre Evergreen. Do outro lado da linha, Simon, mascarado e enigmático, responde com ironia e segredos. Confidencial. A tensão entre os dois é palpável. Parceiros que compartilham mais do que missões, mas agora separados por regras e burocracia. Chase, irritada, pressiona tentando descobrir com quem ele trabalha. A resposta evasiva e misteriosa só aumenta a sensação de que o tabuleiro está prestes a mudar. Entre provocações e verdades incômodas, Cameron Chase expõe sua frustração. Ela não quer férias, não quer ser afastada, quer entrar em ação de novo. Simon insiste, aponta seu envolvimento emocional, mas ela corta com sarcasmo, reafirmando a sua determinação em Coast City. O diálogo oscila entre confidências e ironias, até que uma batida na porta interrompe a tensão. Chase congela por um instante, antes de soltar em voz baixa um desabafo carregado de rancor. Quantas vezes Sojourner Mullen cruzaria seu caminho para virar sua vida de cabeça para baixo? A porta se abre em meio a um clarão verde e Cameron Chase é surpreendida por ninguém menos que Joe Mullen, trazendo consigo Hal, ferido e a urgência estampada nos olhos. O ambiente se enche de tensão, a luz da lanterna contrastando com a incredulidade de Cam. Joe não perde tempo. Não sabia mais para onde ir. Podemos conversar? As palavras soam como um pedido e um aviso ao mesmo tempo. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lanterna Verde Absoluta, edição número 6. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!